Hoje eu vou transformar nosso mundo eterno em um mundo perfeito. Vendo isso, você pode até pensar que nosso mundo tá muito belo, mas ainda existem muitas coisas que a gente pode melhorar. Hoje eu vou fazer vários detalhes muito lindos e ainda por cima eu vou fazer um cenário digno de um verdadeiro mundo eterno. Oi, eu sou o Casey e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso mundo eterno. E bom, basicamente a primeira etapa é arrumar essas casas, porque por mais que elas estejam até que bem bonitas, eu acho que elas estão muito simples. Não sei se vocês viram, mas o vídeo passado foi em relação a construções. Eu ensinei vocês a construírem algumas coisinhas. E uma das dicas foi em relação à decoração da construção. E seria muita hipocrisia minha olhar pra isso e dizer que tá bonito, sendo que não tem nada detalhado, entende? Por exemplo, olha essa casa aqui, velho. Ela é gigante, ela é bem feita, mas, mano, ela tá simplesmente seca, não tem nada detalhando ela. Então é isso que a gente vai mudar agora. Mas bom, para começo de conversa, primeiramente a gente vai buscar de casa em casa para poder ir melhorando um pouquinho cada uma. E o nosso primeiro alvo vai ser aquela ali. Tá, eu já tô com nossas caixas chukras aqui. Se pá, eu acho que alguma delas a gente tem alguns materiais bons, mano. A gente vai precisar de muita madeira e eu aparentemente não tenho muita, tá? Nossa, pior que tá tudo desajeitado aqui, misericórdia. Vamos ver se aqui a gente tem aqui nossos baús. Nossa, essa sala de baús ficou muito linda, velho. Meu Deus, eu sempre me impressiono quando eu entro aqui nela. Deixa eu ver. Nossa, a gente tem bastante madeira. Nossa, já tá ótimo isso aqui. Pera lá. Vamos pegar aqui, a gente vai precisar de bastante madeira nesse vídeo, velho. Mas enfim, agora que a gente já tem a madeira, mano, vamos subir aqui pra poder a gente começar os trabalhos. A gente tem muita coisa pra fazer, mano. Caramba, tem um arco-íris, mano. Caramba, que lindo isso aqui, velho, que tá. Nossa, mano. Beleza, enfim, o que eu tô pensando em fazer nessa casa aqui? Enfim, o que eu tô pensando em fazer nessa casa? É um pouco difícil de olhar, mas acho que vocês conseguem entender. Tá vendo que ela tá muito, tipo, tem uma janelinha, assim, umas coisinhas ou outras, mas nessa região mais branca aí, no geral, ela não tá tão boa, entende? Isso que eu quero mudar nelas, porque por mais que certas partes estejam bem detalhadinhas, outras estão completamente vazias, e eu não tô gostando disso. E foi por isso que eu peguei tanta madeira assim. A gente vai poder colocar bastante decoração nisso através dessas madeiras aqui. Tá, eu vou precisar de basicamente quase tudo que é feito de madeira nesse jogo, mano. Então vamos transformar logo tudo aqui. A gente também vai precisar de bastante placa. Não sei porque eu fiz tanto stick pra poder fazer as placas, mas tudo bem. Meu Deus do céu, eu fiz muito stick, velho. Nossa, mas não. E a placa não está aqui em 60, está aqui em 16. Meu Deus do céu, velho. A gente também vai precisar de bastante laje e escada de madeira, então vamos fazer aqui logo. Mas bom, a primeira parte que eu quero começar a decorar é essa parte aqui da... essa parte aqui da frente, velho. Como vocês podem ver, essa parte aqui tá muito seca. Tipo, parte em branca, não tem profundidade nenhuma. E essas janelas não estão combinando muito, sabe? Tá tudo muito esquisito. E a gente vai mudar isso aqui agora. Tá bom, primeiramente, essa parte aqui de baixo a gente não vai mexer tanto. Então a gente vai mexer mais nessa parte aqui de... Misericórdia, porque eu podia fazer andaime, né? Porque... eu vou fazer andaime, mano. Eu vou fazer andaime. Olha, velho, a poça, olha esse reflexo, olha, impressionante essa geometria. Kojima, o que você fez? Eu sei que eu sou anti-andaime, mano, mas para essa construção, querendo ou não, eu vou precisar, então, fazer o que, velho? Tá, beleza, primeiramente a coisa que eu quero trocar é essa parte aqui do telhado. Tá vendo que aqui tem algumas escadas de madeira? Eu vou manter, só que eu vou mudar esses alçapões aqui e eu vou mudar o formato deles. Outra coisa que eu também quero fazer é mudar um pouco do formato do telhado. Eu tenho uma leve impressão de que esse telhado tá muito quadradão, mais ou menos daquele jeito, e eu não quero que fique assim, velho. Por mais que a gente esteja no Minecraft, eu quero que fique uma coisinha um pouco melhor. Então, eu desenvolvi um jeitinho pra que fique mais bonitinho. Esse jeito, basicamente, é a gente chegar aqui, a gente vai pular 1, 2, acho que a gente vai chegar nesse aqui, a gente vai quebrar essa parte e a gente vai colocar a escada. Daí ele vai ficar com uma aparência um pouco mais arredondada. A gente vai fazer isso nesse e nos restos pra cima. Pronto, ótimo. E agora, atrás dessas escadas que a gente acabou de colocar, vocês podem ver que tem barro seco. E eu vou trocar eles por madeira, porque eu quero que fique com uma aparência de subtelhado, sabe? Tipo, o telhado por fora e um telhadinho por dentro pra proteger de goteiro ou algo do gênero. Tipo um suporte, sabe? Enfim, a gente vai botar essa madeira aqui. Ótimo. Aqui, perfeito. E depois uma coisa, enquanto eu tava pesquisando algumas referências, algumas coisas, eu percebi que uma galera faz isso aqui, mano. Eles pegam basicamente os portões, eles colocam aqui por fora do telhado, mais ou menos assim, ó. E eu acho que fica um detalhe muito bonito. Por mais que pareça meio simples e por mais que pareça meio pequeno, quando vai juntando tudo, vai ficando cada vez mais bonita a construção. E bom, terminada essa parte agora do telhado, a gente vai focar um pouquinho nessa parte branca, porque pelo que eu tô vendo, tá muito vazia essa areazinha aqui. Vamos descer logo tudo aqui e começar de baixo pra cima, né? Primeiramente eu quero começar por essas janelas, mano. Eu não tô achando que esse vidro com isso aqui do lado não tá muito bom, mano, sinceramente pra mim, velho. Então a gente vai quebrar eles e a gente vai substituir, mano. Ótimo. O engraçado é que a gente tá destruindo tudo pra poder melhorar. Isso é muito bom, porque certamente
certas coisas a gente precisa reconstruir, tirar tudo pra fazer melhor. E é isso que eu tô fazendo agora. Isso é bem interessante. Mas bom, essa janela eu tô pensando basicamente em, na parte de baixo, unir a madeira com a janela. Ou seja, a gente vai pegar aqui as escadas e a gente vai colocar aqui embaixo de cada janela. Vai ficar um detalhezinho mais bonito. Além disso, na janela central, eu quero fazer uma borda, como se fosse uma janela mesmo, sabe? Pra isso, eu vou usar o assalpão não, mano. O alçapão. O assal... Ótimo, mano. Vai ficar mais ou menos assim, mano. Como se fosse uma moldura de janela mesmo. E nessas áreas aqui, eu vou colocar a escada também, mano. Se eu conseguir colocar bem da escada, pronto. Uma aqui e a outra aqui, velho. Olha como vai ficar bonitinho. Ui. Nossa, mano. Quebrei minha perna aqui. Misericórdia. Nossa, eu quebrei outra perna, mano. Que é isso, mano? Que é isso, velho? Deixa eu comer aqui, senão eu vou morrer, velho. Vou morrer construindo uma casa. Que é isso? Vou botar um alçapão aqui, outro alçapão aqui. Alçapão. Eu não consigo falar essa palavra direito. Aqui, pronto, mano. Além disso, eu quero fazer a mesma coisa aqui, velho. Eu vou pegar esse aqui e eu vou botar uma escada aqui, mano. E aí eu vou colocar esses portões aqui como se eles estivessem segurando tudo isso aqui, mano. Acho que ficou bem bonitinho. E eu caí de novo, mano. É por isso que eu tenho raiva. É por isso que eu tenho raiva disso aqui, mano. Porque eu perco a noção e eu vou andando. E depois disso, eu fiz alguns detalhezinhos a mais. E bom, da mesma forma que eu fiz naquela parte da frente, eu também comecei a fazer na parte do lado. Tomando bastante cuidado para que os detalhes fiquem bonitos. Enfim, como essa parte aqui já tá pronta, a gente vai pra essa parte aqui mais do lado. Mas bom, essa parte aqui do lado não tem tanto segredo. O que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo fazer duas janelinhas com uma divisão de madeira aqui no meio. Então a gente vai quebrar esses blocos aqui e a gente vai colocar uma madeira aqui no meio para poder fazer essa divisão. E nessa divisão eu quero colocar duas janelas, uma aqui, outra e outra aqui. Da mesma forma que a gente fez com aquelas duas janelas ali, a gente também vai fazer nessa aqui. A gente vai colocar alçapão aqui e vai colocar nossos portões também. E também vai colocar alçapão de carvalho para dizer que são janelas que vão ser fechadas. Acho que vai ficar bem bonitinho esse detalhe. Além disso, como eu fiz aqui embaixo, também vou fazer aqui, que é unir essa madeira com a janela. Ou seja, a gente vai botar aqui essa escada e essa escada aqui também. Perfeito. Olha como já deu uma aparência bem melhor para essa parede aqui, velho. Em vez de uma parede completamente lisa, agora tem janelinhas com os detalhezinhos bonitos. Ixi, Maria, o que é aquilo ali, velho? Meu Deus do céu, mano. Isso aqui é a pintura da morte, mano. Você fica aí que eu fico aqui e ninguém morre. Deixa eu pegar esses blocos aqui que... Não, quem sou eu pra falar alguma coisa do Creeper que tá ali tentando me matar, mano? Tá tudo bem, Creeper, tá tudo bem. Bota aqui e aqui também. Ótimo. Olha como ficaram janelinhas mais bonitas. Nossa, que da hora, que da hora. Eu achei, nossa, tá bonitinho, mano. Tá bonitinho, tô curtindo isso aqui. É um detalhe meio simples, mas que dá uma diferença na casa, sabe? Eu acho que fica mais bonito. E, bom, depois disso, eu fiz o resto da casa. E olha, velho, olha como ficou bonitinha a casa com os detalhezinhos a mais, mano. Essa casa, pô, eu sei que foram uns detalhezinhos meio bestas, mas se vocês perceberem como tava antes, tava, tipo, bem diferente. Sem falar que eu preciso fazer no resto das casas também. E aquela ali, velho, nossa, gente. Fica no vídeo porque aquela ali, aquela ali vai ter uma mudança drástica nela. E eu pretendo fazer uma coisa muito bonita. Sem falar que ainda tem muita coisa pra fazer nesse vídeo. A gente tem muita coisa pra fazer. Então, sem mais delongas, vambora. Mas bom, acho que o que todo mundo tá esperando é a decoração da maior casa do nosso mundo eterno. Então é isso que a gente vai fazer agora. Primeiramente, antes de eu mostrar a solução, eu preciso mostrar o problema. Esse casarão é muito grande. E comparado às outras casas estão muito mais bem detalhadas do que ele. Ou seja, ele ser muito grande e tá mal detalhado dá um contraste gigantesco pro nosso mundo eterno. Ou seja, ela se torna a casa mais feia do nosso mundo. Mas isso é por pouco tempo. Tá na hora da gente transformar essa casa e fazer ela uma casa linda e talvez, provavelmente, a casa mais linda do nosso mundo eterno. Mas bom, como eu tava falando, ela é muito mal detalhada, e essa é a primeira coisa que a gente precisa mudar nela, a gente precisa detalhar ela melhor. Mas antes, esse telhado tá me incomodando bastante, ele não tem detalhe nenhum, ele não tem modificação nenhuma. Vocês podem ver que os outros telhados têm uma coisinha que torna eles únicos, mas esse aqui, ele é muito genérico, sabe? Ele não tem muita diferença de qualquer outro no nosso mundo. E é isso que eu quero mudar. Em vez de ser um telhado de pedra ardoabissal, mano, sempre tem um zumbi aqui que fica me enchendo o saco, velho. Peraí, deixa eu
Mas bom, como eu tava falando, eu não quero que seja um telhado de ardoabissal. Eu vou mudar ele e eu quero fazer um telhado de musgo e um telhado de madeira. Acho que vai ficar bem bonito e vai combinar bastante com a nossa casa. Primeiramente, antes da gente começar a fazer o telhado, a gente precisa pegar os materiais. A madeira a gente já tem, então só falta pegar o musgo. E essa farm é perfeita pra isso. E calma, gente, todo vídeo eu falo e eu venho repetir de novo, mano. Essa parte do nosso mundo eu sei que tá muito feia e essas farms mal decoradas são muito feias mesmo, mano. Só que relembrando, no nosso mundo eterno existe uma cronologia e eu não quero atropelar as coisas. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo de agora. Então, em um determinado momento, eu vou decorar isso aqui. Mas, tudo no seu tempo, fiquem tranquilos. Enfim, vamos pegar um pouquinho de musgo aqui. Eu acho que eu vou botar pra farmar porque não tem tanto assim. É, mas não tem quase nada aqui, velho. Vamos botar pra farmar aqui, que a gente precisa, né? A gente precisa de musgo, vambora. Era pra acontecer alguma coisa, eu acho. E, gente, será que minha farma quebrou? Ixi, falei tudo errado. Impossível. Eu acho que precisa ter um bloco de musgo aqui, né? Eu não sei o que fazer. Quebra isso aqui. Opa, acho que foi, hein? Acho que foi, hein? Opa, e aí, boa, tá funcionando, mano. Tá lá. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Quando chegar nesse bloco é pra tudo transformar de novo. Vamos ver. Ué, pera aí, deixa eu tentar de novo aqui, vai. Foi, vamos ver. Não entendi nada, mas tudo bem. Vou quebrar esse bloco aqui de novo pra eu botar pedra, pra água não coisar. E vamos ver no que dá, né? Opa. Foi, dessa vez foi. Esse pá deve ter sido a pedra que tinha quebrado e não tinha colocado de volta. Vamos ver agora. Boa, tá funcionando, graças a Deus. Beleza, agora já tá arrumado, graças a Deus. Vambora. Mas bom, agora é só ficar aqui farmando um pouquinho e depois a gente leva pra casa. Como a gente vai precisar de bastante musgo, eu acho que vai precisar ficar farmando um pouquinho aqui, mano. E bom, enquanto eu tava farmando, eu fui pegar outro bloco que a gente iria precisar pro telhado da nossa casa, que é a terracota verde de limão. E pra quem não sabe como ela é feita, a gente vai precisar pegar uma terracota normal e juntar com o corante verde de limão, é basicamente isso. Mas bom, se eu não me engano, mais ou menos pra cá do nosso mundo tem um bioma de mesa. E pra lá eu posso pegar um pouco de terracota. Opa, tá bem ali, mano. Perfeito, velho. Olha, a terracota que a gente vai precisar é a terracota sem cor, mano. Não dá pra atingir essas aqui. Eu preciso da terracota incolor. Se eu não me engano, deve ser essa aqui, ó. Não era. O Zé Ruela aí pensou que a terracota incolor era literalmente uma terracota que não tinha cor. Ou seja, eu tava cercado por terracotas, mas eu não peguei nenhuma. Onde que eu acho terracota, tipo, que seja incolor, mano? Tá, velho, mas é isso. É isso. Aqui não tem muita coisa mais não, velho. Se eu quiser pegar terracota que seja dessa cor laranja, outras coisas, dá pra fazer, mas terracota incolor eu realmente não achei, mano, infelizmente, né? Infelizmente. E bom, já que eu não achei a terracota, eu precisaria fazer ela. E pra fazer ela, a gente precisaria basicamente pegar argila, fazer alguns blocos e colocar pra assar. É bem simples, na verdade. Tá, se eu não me engano, mano, a argila, segundo o Google, velho, a gente consegue pegar pelos lagos. Então, ainda bem que eu tenho um rio bem grande aqui perto da gente, né? Vamos... Ah, é isso aqui mesmo. Ó, mas pelo menos é fácil de pegar, graças a Deus. Ah, será que com fortuna a gente consegue pegar mais? Pera aí, ok, Google. Com fortuna na pá, a gente consegue pegar mais argila? Com fortuna na pá, não, mano. É com fortuna, velho. Com fortuna na pá, a gente consegue... Com fortuna não, mano. Na moral, velho. Com o encantamento de fortuna na pá, a gente consegue pegar mais argila? Não. Ah, tá. Então tanto faz, mano. Silêncio. Acho que nem precisa de fortuna, né? A gente já tá com 3 packs. A gente consegue quantos? 48 blocos. A gente vai precisar de um pouquinho mais que isso. Só um pouquinho mais. E bom, foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei um pouco de argila, o suficiente pra gente conseguir fazer a nossa construção, que é o telhado da casa. E depois disso eu fui tingir ela. E pra isso eu fui precisar pegar os cactos. E bom, digamos que o deserto esteja um pouquinho longe demais. Tá, a gente vai precisar de cacto agora pra poder tingir, mano. Eu não sei se eu tenho cacto aqui ou se eu vou precisar pegar, velho. Vamos ver aqui. Acho que eu tenho aqui pra... Que susto, galinha. Eu não te vi aí, velho. Meu Deus do céu, cara. Ah, inclusive, gente, dê um oi aqui pro Plutão e pro Ícaros aí nos comentários. Velho, faz tempo que vocês não veem ele, né? Ó, olha, gente, que bonitinho eles dois, mano. Eles juntinhos, cara, olha. Enfim, mano, deixa eu ver se eu tenho um cacto aqui. Eu tenho exatamente um cacto. Me fala que eu consigo multiplicar ele, por favor, velho. Por favor, que multiplique. Ah, velho, ele não multiplica, mano. Nossa, velho, eu vou ter que ir no... Ai, eu vou ter que ir no deserto. Meu Deus, tá longe pra caramba. Ai. E vamos no deserto, né? Fazer o que, velho? Sem mais delongas. Vambora. Mano, por que... Mano, eu não entendo por que sempre que eu vi nessa água aqui, ela é verde. Não é um verde normal, ela é muito verde. Tipo, estranhamente verde, velho. Opa, tá, aqui tem um pouquinho, mas não é o suficiente não, mano. Eu vou pra um deserto que esteja um pouquinho maior, velho.
Mas, bom, eu fui pegando um pouco de cacto até que eu vi uma coisinha que, sendo bem sincero, eu achei muito bonitinho, velho. Olha que bonitinho! Meu Deus, eu quero um. Eu vou te levar pra casa. Meu Deus, que lindo. Meu Deus, eu tô em cima de um camelo. Ai, que bonitinho, velho. Olha que legal. Eu tô... Mano, eu acho que eu tô um pouquinho torto em você, tá? Eu não sei... Tá bom, mano. Que bonitinho. Olha a carinha dele. Olha as orelhinhas, mano. Meu Deus, ele desceu. Meu Deus, que bicho bonito, velho. Oh, nossa, Mojang. Oh, parabéns, mano. Esse bicho aqui foi... Você come cacto? Eu vou voltar pra te buscar, tá? Eu vou voltar pra te buscar. Tá, mano, acho que isso aqui já é o suficiente, velho. Agora é só voltar pra casa e a gente pintar essa terracota aqui, mano, essa argila. E, bom, foi exatamente isso que eu fiz. Eu voltei pra casa, assei os cactos, fiz o bendito do corante e, finalmente, eu pintei a terracota. Perfeito, mano. Eu fiz um pouco da terracota. Eu percebi que aquele deserto ali tinha a terracota que a gente precisava. Ela não era branca como essa aqui. Ela era essa aqui, mano. Meio avermelhada, sabe, velho? Eu não sabia que a terracota normal era avermelhada, pô. Aí era só eu ter pego lá mesmo. Caramba, velho. Mas bom, agora que a gente já tem tudo que a gente precisa, tá na hora da gente reformar aquela casa ali, velho. Vambora. Mas antes, velho, eu vou dormir porque tá ficando de noite, velho. Não sou louco. Miau! Aqui, perfeito. Tudo aqui em mãos, tá na hora de começar os trabalhos. Primeiramente, o que eu quero fazer nessa casa? Eu quero mudar um pouco do formato do telhado e alterar a borda dele, porque a borda dele eu quero que seja feita de madeira e o interior, no caso o miolo do telhado, seja feito com musgo, em uns blocos mais verdes. Então eu vou mudar um pouco do formato dele primeiro, transformar em madeira e depois em musgo. Tá, primeiramente a gente vai precisar de muita madeira, então a gente vai pegar aqui, a gente vai precisar de bastante escada, laje e madeira normal, mano, bloco de madeira. Perfeito. Bom, o que eu tô pensando em fazer, mano? Primeiro eu quero mudar esse formatinho e eu já vou alterando a cor dele pelo de madeira. Então vamos subir lá em cima logo. Vamos começar por esse lado que tá um pouco mais iluminado. Eu vou começar a mudar a partir desse aqui, mano. Então a partir daqui eu já vou colocando uma escada de fundo. Bloco normal. E eu boto uma escada aqui em cima, mano. E eu vou fazendo isso até o final do telhado mesmo. E bom, gente, como vocês podem ver, a gente terminou o telhado. Deixa eu ir aqui numa parte mais de cima pra vocês verem melhor. Opa, perfeito. Olha como tá ficando, velho. Tá ficando muito bonitinho. Essa parte aqui do telhado... Vixe, Maria, falei tudo errado. Essa parte aqui do telhado eu não vou mudar. Eu quero que ela fique de pedra mesmo. Eu acho que vai ficar um detalhe mais bonito. E, cara, eu tô gostando muito disso. Tá dando um destaque completamente diferente pra essa casa. E também, no futuro, pode ser que eu bote a farm de musgo aqui dentro. Ela tem bastante espaço lá dentro dela. Então, pô, vai ficar bem da hora. Mas, bom, terminada essa parte de reformar o telhado, tá na hora da gente detalhar ele. E é pra isso que a gente pegou tanta terracota. Além de pegar a terracota, eu acho que eu vou pegar também um pouco de folha, porque vai ajudar. Oh, nossa, mano, ainda bem que tem bastante, velho. Nossa, é muito bom ter uma sala de baús, porque simplesmente tem os itens aqui, mano. É maravilhoso, é maravilhoso. Como eu tava dizendo, a gente também vai precisar de um pouco de farinha de osso. Então a gente vai vir aqui na nossa mob trap, incrível, inclusive, e vai pegar, mano, a melhor coisa que eu fiz foi essa mob trap, velho, pra gente fazer um pouco. E já vocês vão entender pra que a gente vai precisar dessas farinhas, mano. Beleza, vamos subir aqui em cima e eu vou mostrar pra vocês como que eu quero detalhar isso aqui. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou tirar um pouco do musgo e no local eu vou colocar um pouco de terracota verde, pra dar essa diferenciada. Em vez de ficar só o musgo, fica uma tonalidade um pouquinho diferente e um bloco com uma textura diferente. Acho que vai ficar legal isso aqui. E olha só como tá ficando, velho. O telhado já ficou muito bonito, na minha opinião. Ficou um detalhe muito diferente nesse telhado aqui. Ah, eu trouxe o nosso balãozão, balão de ar quente, mano. Dei oi pra ele aqui, porque, mano, faz muito tempinho que eu não trago ele aqui no canal, né, velho? E, mano, essa casa tá ficando muito bonita, na minha opinião. Tá ficando muito, muito linda, só que ainda não acabou. Falta a gente fazer muita coisa nela ainda. Então, sem mais delongas, vambora. E bom, o que eu tô pensando em fazer aqui? Enfim, eu não sei se parece pra vocês, mas eu tô achando essa parte da casa muito grande em relação à parte de baixo e em relação à parte de cima. Acho que vai ficar mais perceptível quando eu tampar aquela parte de cima. Vai ficar uma parte muito gigantesca, eu não gostei disso. Então o que eu pretendo fazer? Eu pretendo subir essa parte aqui de baixo 2 blocos pra cima. Ou seja, essa base aqui de madeira, ela vai ser suspensa 2 bloquinhos mais pra cima. E foi exatamente isso que eu fiz. Deu um trabalhinho suspender a casa alguns blocos pra cima, mas eu acho que valeu a pena pelo resultado. Mas bom, velho, eu subi e dei uma cara um pouquinho
mais diferente pra casa, sabe? Essa parte aqui de cima não parece tão grande, tão desnecessariamente grande pra essa casa, entende? Esse é o propósito que eu queria fazer aqui. Eu ainda vou ter que mudar essas janelas, vou ter que alterar essa parte da frente aqui, porque eu não tô gostando, simplesmente. E eu vou fazer várias coisinhas. Mas bom, sem mais delongas, vamos decorar isso aqui logo, porque a gente tem muita coisa pra fazer nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vambora. E bom, gente, como vocês podem ver, a casa ficou mais ou menos assim, velho. Cara, eu gostei muito dela, velho. Eu gostei dos detalhes que eu fiz, o telhado, tudo nela ficou muito melhor do que antes. Nossa, ficou perfeito. Não sei se vocês lembram como ela tava antes, mas olha como ela tá agora, velho. Tá muito mais bonita. Se a gente for aqui um pouquinho mais pra cima, velho, a gente pode ver que o telhado dela ficou bem... Nossa, mano, ficou bem detalhado, bem bonito mesmo. Eu curti pra caramba, velho. Só falta fazer alguns detalhezinhos a mais. Só que isso aqui eu vou deixar um pouquinho mais pra depois. Agora a gente precisa resolver outro ponto do nosso mundo eterno. E eu acho que você já tem uma ideia do que a gente vai fazer. Mas bom, como eu tava dizendo, o objetivo desse vídeo é transformar nosso mundo eterno. Eu quero fazer algumas coisas, algumas melhorias nele, para que ele fique completamente pronto para uma construção futura que a gente vai fazer. E basicamente tem uma coisa que tem me incomodado muito, que é essa frente do nosso mundo eterno. Nosso mundo eterno tá ficando muito bonito com as casinhas, nossa montanha e tal. Mas se você for parar pra observar, aqui tá muito feio, tá cheio de buraco, tudo esburacado, tudo feio, cara. A gente não pode dizer que isso aqui é a frente do nosso mundo eterno. Então, a gente tem que mudar isso. Basicamente, o que eu pretendo fazer? Agora mesmo, eu pretendo mudar completamente esse terreno. Tá tudo esburacado, tá tudo muito feio. Então eu pretendo dar uma planada aqui e fazer um terreno mais bonito. Inclusive, muitas pessoas me pedem pra que eu ensine a fazer terreno no Minecraft. Então eu vou dar algumas dicasinhas enquanto eu estiver fazendo aqui. Mas bom, primeiramente a gente precisa pegar os materiais e o inventário tá lotado de novo. Pera aí, mano. Mas bom, a gente vai precisar basicamente agora de bastante terra. Eu acho que a gente tem um pouco, eu não lembro. Eu não sei se aqui tem terra o suficiente, velho. Eu acho... Rapaz, eu acho que tem terra sim, mano. Eu espero que dê essa caixa aqui também. Perfeito. Pega aqui, ótimo. E bom, pra começar esse grande projeto aqui no nosso mundo, só pra vocês terem uma ideia, velho, eu não quero fazer só essa parte aqui da frente, eu quero fazer o redor da nossa montanha inteira. E o grande problema são esses buracos aqui, mano. Esse terreno é completamente irregular, mano. Mano, faz nem sentido isso aqui, velho. Olha, nada a ver. Parece que caiu um meteoro aqui. Misericórdia. Mas bom, pra vocês que querem dicas de como construir terreno, de como planificar um terreno de uma forma mais satisfatória, não só deixar, tipo, tudo liso, assim, meio que artificial, eu tenho algumas dicas pra vocês. Basicamente, a minha primeira dica é vocês primeiro planejarem o terreno de vocês. Eu sempre começo com essas dicas. Primeiro planeje e depois você faz o que precisa fazer. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui, mano? Primeiramente, eu quero fazer um terreno que ele tenha degraus. Não degraus exatamente, mas ele vá de um local mais alto a um local mais baixo. Sabe uma praia que ele tem um local mais alto e vai descendo pro local mais baixo? É basicamente isso que eu quero fazer. Como eu começo meus terrenos? Tá vendo que eu tô começando de um local bem mais alto? O que eu vou fazer aqui mais ou menos? Eu vou primeiro demarcar o local que eu quero que fique as divisões. E outra dica que eu tenho, que é enquanto vocês estiverem fazendo essas marcações, vocês podem fazer várias variações. Ou seja, se eu quero que o terreno fique um pouco mais arredondado, eu posso fazer uma variação mais ou menos assim, ó. De 1, daí eu passo pra 2, aí eu passo pra 3, volto pra 2 e depois volto pra 1 de novo, entende? Vocês percebem que começa a fazer uma espécie de círculo. Claro que aqui não tá tão bonito porque tá uma proporção muito pequena, mas conforme vocês forem fazendo uma proporção maior, vai ficando cada vez mais bonito. Se vocês quiserem algo mais ou menos reto, vocês podem fazer a partir do 2, ou seja, 2, 2, 3, 3, aí 2, 2. Sacou como esse círculo aqui fica muito mais aberto do que esse? A teoria é mais ou menos assim, você vai fazendo meia-luas até formar o terreno que você quer. Pelo menos o terreno que eu pretendo fazer agora. Mas bom, vamos tirar isso aqui pra gente começar o trabalho que, mano, isso aqui a gente tem muita coisa pra fazer, velho. Então, sem mais delongas, vambora.
E bom, gente, como vocês podem ver, olha como ficou o nosso terreno, velho. Olha como, mano, ficou muito mais plano, ficou muito mais bonito, na minha opinião, cara. E, velho, mano, todos aqueles buracos sumiram. Deixa eu ir aqui um pouco mais pra cima. E bom, gente, como vocês podem ver, o nosso terreno tá praticamente feito, velho. Nossa, ficou muito melhor sem aqueles buracos, tudo planinho, tudo bonitinho, velho. E eu decidi fazer desse jeito, em vez de fazer uma descida conforme a montanha, porque eu quero que aqui seja um campo mais gramado, tipo um bosque ou algo do gênero. Acho que vai ficar bem bonito. Mas o terreno estando assim ainda não significa que tá pronto. Eu ainda quero fazer algumas coisinhas, como por exemplo, essa borda aqui, mano, não tá me agradando nem um pouco. Imagina, velho, um terreno aqui tudo suspenso, todo com... não tá bonito isso aqui, sendo bem sincero. E como eu pretendo fazer isso? Bom, basicamente eu peguei alguns blocos de barro normal, sem ser o barro seco, e eu pretendo fazer uma descida com eles, como se fosse o solo descendo. Porque como vocês podem ver, eu decidi fazer o solo do meu mundo um pouco mais escuro, como se fosse um solo vulcânico, um solo com mais nutrientes, um pouco mais escuro. E é exatamente isso que eu quero fazer ali naquela parte. Mas enfim, basicamente esse terreno eu quero fazer da seguinte forma. Como aqui vai ter um riacho, eu não quero estender muito a praia pra cá, eu quero estender mais lá pra frente. E como vocês viram, como eu fiz nessa parte aqui, eu fui primeiro demarcando e depois preenchendo, eu vou fazer a mesma coisa nessa praiazinha. Eu vou demarcando e depois vou preenchendo cada nívelzinho da praia. Meu Deus do céu, velho. Eu acabei de construir as coisas e já aparece 3 creepers mesmo. Meu Deus do céu. Mas bom, como vocês podem ver, a gente já terminou essa etapa da praiazinha. Não é uma praia, é mais uma descida de terra e tal. Mas ficou bem bonitinho. E eu ainda vou fazer alguns detalhes nela. Mas, falando em detalhes, tá na hora da gente detalhar tudo isso aqui. Ou o quê? Vocês estavam pensando que eu ia deixar assim, mano? Claro que não. Tá na hora da gente detalhar tudo isso. Mas bom, o que eu pretendo fazer nisso aqui? Tá muito retão, tá muito, tipo, seco. Eu não tô vendo um pasto bonito, verdejante, todo belo, assim, com a paisagem pra um rio. Eu não tô vendo isso. E o que eu pretendo fazer? Bom, ultimamente eu tenho visto alguns youtubers e um deles que eu assisto muito é o Souza. E ele fez uma coisa muito interessante em um dos vídeos dele. Ele simplesmente pegou um monte de grama e saiu colocando pelo mundo dele inteiro. E eu achei isso perfeito porque eu nunca tinha pensado por esse lado. Normalmente a gente vê essas coisas assim e a gente quer tirar a grama completamente. Mas ele fez justamente o contrário, ele colocou grama. E eu achei isso perfeito, velho. Então é isso que eu tô afim de fazer no nosso mundo. Mas enfim, como é que eu pretendo fazer isso? Primeiramente, a gente vai precisar fazer uma farm de grama. Não esse bloco aqui de grama, mas sim de grama mesmo, o matinho aqui, velho, pra poder completar tudo isso. E sim, eu vou ter que colocar grama por grama na mão. Então dá um like aí, se inscreve no canal pra dar um apoio no nosso vídeo. E se você quiser apoiar ainda mais, clica no botãozinho azul aqui de se tornar membro, pra se tornar membro aqui do canal, pra me ajudar a fazer cada vez mais vídeos como esse aqui. Isso me deixaria muito feliz e muito obrigado a todos os membros que têm apoiado aqui o canal. E inclusive o nome de cada um vai estar aparecendo aí no final. Então fica até o final pra ver quem são os membros do canal. Enfim, o local que eu quero fazer a farm é mais ou menos ali, gente. Ali é o local que a gente tem nossas farms provisórias e essa aqui vai ser mais uma que a gente vai ter que colocar aqui, infelizmente. Pronto, basicamente isso. Mas agora que tá funcionando, nossa, olha o tanto de coisa que já tá dando aqui, mano. Meu Deus do céu. Eu não quero isso aqui, velho. Isso aqui eu não quero, não. O que eu quero agora, basicamente, são essas gramas. Ou seja, a gente vai chegar aqui no nosso carrinho, empurrar, e agora ele vai ficar fazendo isso aqui sozinho. Daí é só clicar e a gente vai pegar as gramas automaticamente. E agora é só colocar um pezinho no mouse e é só ficar aqui farmando. Basicamente isso. Então eu fiquei farmando por alguns minutos e, sendo bem sincero, essa farm ficou muito eficiente e eu gostei bastante dela. E bom, gente, finalmente a gente terminou de pegar aqui nossas gramas, velho. Demorou pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Mas até que essa farm foi bem eficiente, mano. A gente pegou bastante grama aqui. Ainda tem um pouquinho aqui nas caixas chucras que eu coloquei. E, velho, foi muito boa essa farm aqui. Deu pra pegar bastante. E deu uma boa lotada nesse baú. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar nossas caixas chucras. E se faltar nelas, a gente volta aqui e abastece com esse baú aqui. O bom também é que eu peguei bastante corante, tá ligado? Bastante flores que dá pra fazer corante. Então, corante não vai faltar no nosso mundo, felizmente. Perfeito. Inventário quase todo lotado. E agora não tem segredo, mano. É simplesmente chegar aqui e começar a colocar as gramas. Basicamente isso, velho. E bom, pra fazer tudo isso aqui vai dar um grande trabalho, velho. Olha isso, mano. Mas nada que a gente não consiga fazer. Então, sem mais delongas, vambora. E bom, gente, finalmente a gente terminou de gramar tudo isso aqui, velho. Mano, olha como tá lindo. Nossa, mano, ficou muito melhor com essa grama assim, velho. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, velho. Olha, mano, eu vou aqui pra vocês verem melhor. E se liga
como que tá o nosso mundo com esse gramado. Olha isso aqui, velho. Nossa, mano, tá muito lindo, mano. Meu Deus do céu, cara. Mas bom, além de eu ter feito toda essa grama, todo esse gramado aqui, eu pretendo fazer outras coisinhas também. Como, por exemplo, algumas árvores e também algumas decoraçõezinhas, como pedra e outras coisinhas que normalmente tem nesses campos assim. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Mas bom, primeiramente a gente vai focar em fazer as árvores. Pra fazer as árvores, eu não vou usar tanto os troncos de madeira. Eu não quero fazer esse tipo de árvore um pouco mais grosso, mano. Eu quero fazer ele de um jeito um pouquinho diferente. E pra isso, a gente vai usar as cercas de madeira. Tá, eu acho que isso aqui já dá. Perfeito. Então, tendo tudo em mãos aqui, basicamente, tá na hora de construir mais arvorezinhas. Mas bom, como eu pretendo fazer essas árvores? Basicamente, como esse campo aqui tá completamente aberto, eu quero botar algumas áreas com árvores e outras com não. E nessa areazinha aqui, eu quero que fique concentração um pouco maior de árvores. E as árvores em si, eu quero fazer mais ou menos assim. Eu peguei a errada. Pera aí, eu acho que eu peguei a errada, mano. Nossa, velho. A que eu preciso é essa aqui, se pá, mano. Tá, mas como eu ia dizendo, basicamente, as árvores que eu quero fazer é mais ou menos assim. A gente vai pegar a nossa caixa Shulker e colocar aqui. Ele é simples de se fazer, mano. Basicamente, eu quero colocar o muro de barro aqui. E aí a gente vai subir, sei lá, uns 3 ou 4. E a partir dele, a gente vai começar a subir a cerca. Por que eu tô fazendo isso? Porque normalmente, na parte de baixo, os caules são mais grossos e na parte de cima, eles são mais finos. E a partir daí, eu vou começar a colocar as folhas. Basicamente, tem um caule completo aqui. E a gente vai vir com as folhas e vai colocando elas a partir desse bloco aqui. Pra não ficar também tão baixo assim, sabe? Vai deixar uns 2 blocos de altura pra poder a gente passar por baixo. Perfeito. Daí a gente vai subindo e colocando cada vez mais folhas. Ou menos folhas, no caso. Normalmente essas árvores têm a parte de baixo com mais folhas e a copa com menos. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui no Mine. E a gente vai ajeitando até que fique do jeitinho que a gente quer. Eu quero que a árvore fique mais ou menos assim, velho. Acho que tá bem bonitinho. Acho que na parte de cima eu posso afinar um pouquinho mais, mas isso aqui é com o tempo. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Agora que a gente já fez essa árvore, falta fazer o resto. Vai dar um trabalhinho, mas nada que a gente não consiga fazer. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz árvore por árvore para que o nosso mundo fique cada vez mais bonito. Eu acho que essas árvores deram um detalhe muito mais bonito pro nosso mundo, porque não ficou só um campo descampado ou algo do gênero. Ficou com a grama, com a árvore, e não ficou tudo tão junto, nem tudo tão separado. Ficou muito bonito, na minha opinião. E eu também fiz vários detalhes no campo em si, como as pedras, alguns arbustos, alguns detalhezinhos nas árvores, etc. E por fim, eu fiz um riacho que eu acho que completou muito bem tudo isso. Mas, sendo bem sincero, eu acho que eu já falei demais, então bom, eu acho que tá na hora de mostrar como tudo isso ficou. E bom, gente, finalmente a gente terminou de construir tudo isso aqui, velho. Deu bastante trabalho, mano. Por alguns dias de gravação, mas finalmente deu tudo certo. Então, se você gostou do vídeo, da construção ou de algo do gênero, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e, bom, eu apresento a vocês o nosso humilde campo verdejante.